Bom, senhores, tudo bem? Eu vou estar passando para vocês algumas orientações para a resolução da atividade que a gente tem no Socrative disponível, tal, no PDF, caso alguém não tenha acesso. E a gente vai estar falando um pouquinho da implementação, né, e algumas preocupações em relação a esse plano de marketing. É claro que para toda essa estrutura que a gente está pensando, montando aos poucos, para que ela seja implementada e para que ela tenha sucesso, é necessário que se tenham algumas preocupações, tá? Então, é sempre necessário que todos compreendam muito bem, né, o plano de marketing. Ele tem que ser eficaz, ele tem que alcançar esse objetivo de chegar a todos os públicos dentro da tua empresa, tá? Caso isso não aconteça, esses efeitos podem ser contrários. Então, ao invés de você estar fazendo um plano que ajude as pessoas a entender como é que funciona o marketing, pode ser alguma coisa mais devastadora. A gente pode até entender aquele marketing negativo, né? Então, é necessário que nessas fases vocês fiquem atentos, tomem alguns cuidados e estruturem bem. O plano de marketing não é uma atividade que você faz e se livra dela, de maneira alguma. Quanto mais detalhes você tiver, melhor. Então, é lógico que o plano de marketing ele vai auxiliar, né, as empresas a lidar com essas turbulências. Então, se a gente pegar esse momento que a gente está passando, muitas empresas investiram pesado em marketing, justamente para passar por esse momento não muito bom, né, dos mercados, da saúde como um todo, certo? Então, num ambiente competitivo, lançar todas essas campanhas voltadas para apresentar o marketing da empresa é muito importante, tá certo? Então, todas as etapas elas necessitam ser cuidadosamente analisadas e repassadas também para todos os colaboradores durante todo o processo de implementação, tá? Não pode se pular nenhuma parte em relação a isso. O que temos também, na verdade, e isso vocês até fizeram, né, algumas análises ambientais também, e isso é interessantíssimo. Vocês definiram o público-alvo, qual o tipo de negócio. É bom também que a gente pense em alguns objetivos quando a gente pensa na missão e na visão, né, onde eu quero chegar com a minha empresa, para que ela existe. Então, todas essas etapas também têm que ser muito bem objetivas, muito claras, tá? Muitos autores, isso a gente falando mesmo do marketing, área de gestão, alguns não levam em consideração uma série de elementos que também são importantes dentro da implementação do plano. Tá? Uma delas é você verificar a cultura da empresa. Cultura a gente está falando das diversas pessoas que existem lá, né? Ver se essa empresa é toda integrada, né? Se a gente não tem muitas essas distorções de, de convívio das pessoas, né? Verificar essa questão da internacionalização, temos muitas empresas de fora que atuam no país, então pode ser que essa cultura também tenha que ser analisada, um pouco da diversidade. Temos que analisar também taxa de crescimento do mercado, então não adianta muitas vezes eu querer fazer milagre com um produto se o mercado não quer mais ele, tá? E claro, as mudanças tecnológicas. Vocês estão notando que basicamente todos têm se adequado à tecnologia. Então, se eu quero investir em efeitos especiais, efeitos sonoros, elementos que chamem a atenção do público, eu também tenho que fazer investimentos em relação a isso. E chegou um ponto interessante, né? Eu vou até ler para vocês. Para David, no caso, a principal ameaça para a implementação bem-sucedida de uma estratégia é a resistência à mudança. Senhores, resistência é algo que não é bom nem para a organização, nem para os colaboradores, certo? Então, uma organização não tem como ela ser resistente às situações que acontecem no mercado, claro, com uma certa análise, tá? E pior ainda em relação aos teus colaboradores. A gente sabe que no mercado muitas pessoas não querem fazer as coisas, se recusam a fazer elas, acham que aquilo vai trazer algum tipo de malefício. E isso pode ser visto de uma forma errada, certo? Com essas análises erradas que são feitas pelos colaboradores, é muito comum você encontrar sabotagens, tá? Sabotagens de máquina, pessoas que faltam ao trabalho, a falta de vontade de cooperar. Então isso não pode ser levado em consideração
nem na elaboração do plano de marketing, nem na tua vida profissional. Então você tem que ser mais flexível, né, em aceitar as coisas e ouvir mais os outros. Isso é extremamente necessário no mercado de trabalho, tá certo? E muitas vezes as pessoas elas não conseguem aderir a esse plano, a essa implementação, porque elas não entendem, tá? Então, como eu já tinha falado antes, todas as etapas têm que ser muito bem explicadas, têm que estar claras para que todos entendam isso, tá? Então, quando você tem uma comunicação eficaz, então é muito mais fácil das pessoas entenderem e serem menos resistentes. E alguns outros elementos também que a gente vai deixar para uma próxima aula, certo? Então aqui nesse slide a gente encerra, voltando para cá, tá? Então notem que implementar o plano de marketing é fazer com que todos entendam todas as partes da melhor forma possível. Então no final do período em que vocês tiverem que montar o plano de marketing individual de cada um, vocês vão ter que analisar tudo isso. É bom que desde já vocês façam a revisão dos pontos que já foram feitos, para que lá na frente vocês não tenham nenhum tipo de problema. Então, quanto mais detalhado e simplificado, de acordo com o que você analisar, melhor, tá certo? Então, essa aula, na verdade, é voltada para a resolução da atividade do Socrative, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, utilizem os canais que nós temos, tirem as dúvidas, não deixem elas perdurar por muito tempo, tá bom? Bom, grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.